Olá, alunos! Nesse vídeo eu vou terminar de fazer os exemplos com relação ao momento de inércia das figuras. Eu parei no exemplo 3, tá? E nesse exemplo pede para determinar o momento de inércia da seção transversal dessa figura, tá? Em relação ao eixo Y e X, tá? Para facilitar esses cálculos, eu resolvi particionar as figuras, tá? Lembrando que eu dividi essa seção em 3 figuras, tá? Eu tenho um retângulo aqui e um outro terceiro retângulo aqui. Então, aqui tem a figura 1, tá? Eu resolvi separar, que talvez ficaria mais fácil de visualizar. Aqui, essa figura 1 tem base de 100 milímetros e altura de 300. Aqui eu já coloquei o centro de gravidade, tá? E coloquei o eixo que passa nesse centro de gravidade. E aqui nós temos a distância x1, tá? Que vai do eixo que passa no centro de gravidade até o eixo y, e a distância y1 que vai do CG até o eixo X, tá? Vou precisar dessas distâncias porque eu vou fazer uma translação de eixo, tá? O momento de inércia que eu calculo aqui dessa figura, né? Ela é com relação a esse eixo que passa no CG, né? Que é justamente essas linhas em vermelho, tá? Depois eu vou colocar quais são esses eixos aqui, ok? Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou determinar essas coordenadas x1 e y1, tá? Essas distâncias aqui de 50 e 200 eu peguei analisando a figura, tá? A figura como um todo. Esse 50, tá? Ele pega aqui da face da figura até o eixo X, e esse 200 pega da face da figura até o eixo Y, tá? Isso vai ajudar a determinar essas coordenadas x1 e y1. Então, a primeira coordenada que a gente vai determinar é x1, tá? x1, que nada mais é do que a metade da largura desse retângulo, que é daqui até aqui, mais essa distância daqui até aqui. Então, do centro de gravidade até essa face da figura, eu tenho 50, que é metade de 100. 50. Mais essa distância de face até o eixo Y, que é 200. Vou somar. Mas antes de somar, eu tenho que verificar o sinal dessa coordenada. Eu estou analisando a figura ao lado esquerdo do eixo Y. E esse lado é o lado onde eu tenho os valores negativos de x. O lado direito, que é esse lado aqui, tem os valores positivos. Então, x1 ele tem que ser um valor negativo. Então, fazendo essa conta, eu vou ter que x1 é igual a 250 milímetros, ok? Agora, eu posso determinar y1. y1, tá? Vai daqui até aqui. Daqui, desse ponto aqui até aqui, é a metade de 300. Então, daqui até aqui, metade de 300, que é 150. Aqui eu ainda não cheguei no eixo X, que é o que eu quero. Eu preciso acrescentar essa distância aqui, que é 50 milímetros. Então, é 150 mais 50 milímetros. Isso vai dar o valor de 200
milímetros. Aí vocês podem me perguntar por que que o y1 não é negativo. Não é porque ele está na parte superior, tá? Acima do eixo x, que são os valores positivos de y. Se estivesse abaixo, seria negativo. Ok, então determinei x1 e y1. Para determinar, né, a inércia em relação ao eixo x, eu preciso determinar também a área dessa figura. Então, área, vou chamar de área 1, vai ser base, que é 100, vezes altura, que é 300. Então, eu vou ter aí um valor de 30.000 milímetros ao quadrado. Ok, então, tem x1, y1, área 1. Agora, eu vou determinar as inércias, tá? Primeira inércia que eu vou calcular, deixa eu dividir aqui, vai ser a inércia em relação a x, tá? Em relação a esse eixo x aqui. Para determinar isso, eu preciso calcular a inércia de x em relação ao eixo x CG, mais a parcela que vai fazer a translação da inércia dessa coordenada aqui, desse eixo aqui, para esse eixo x, que vai ser y1 ao quadrado vezes área 1, tá? Quando eu estou falando em relação ao eixo x, eu tenho que pegar sempre essa distância perpendicular, tá? E nunca essa distância paralela, tá? Tem que ser essa distância perpendicular. Como que eu vou calcular essa inércia em relação ao eixo XCG, tá? Lembrando que o eixo XCG seria esse eixo aqui que está passando no centro de gravidade da figura, tá? Então, esse é meu XCG. Como que eu calculo ele? Esse valor de XCG é base vezes altura ao cubo dividido por 12, que é o valor, é a fórmula geral para retângulo. Base aqui é 100, altura 300 ao cubo, dividido por 12. Então, isso vai dar um valor, ok? Então, eu já tenho aqui a inércia, né, em relação ao eixo XCG. Agora, eu tenho que jogar nessa fórmula, tá? Lembrando que eu já tenho todos esses valores, né? Y1 e área 1. Eu consigo determinar essa inércia em relação ao eixo X. Então, jogando esses valores na fórmula, a minha inércia em relação ao eixo X, então, vai dar esse número gigantesco, tá? Tá dando esse número grande porque tá em milímetros, certo? E aí, vai dar esse valor. Lembrando que isso, tá? Não é a figura inteira, é parte da figura, isso aqui é só para a figura 1, tá? Vou até chamar esse ix de ix1, tá? Que é só de uma figura que compõe a seção transversal. Ainda precisamos determinar os demais, tá? Então, ok. Com relação ao eixo X, já foi resolvido. Agora, nós vamos determinar com relação ao eixo Y. Então, a inércia em relação ao eixo Y1, da figura 1. Tá? Então, em relação a esse eixo Y aqui, tá? Então, vamos lá. Aqui eu vou fazer da mesma forma que eu fiz para X, eu vou fazer para Y, tá?
Então, eu tenho que calcular a inércia em relação ao YCG da figura, tá? Em relação a esse eixo aqui, mais a parcela que vai fazer a translação desse eixo para esse eixo aqui. Então, eu vou ter que somar com o quadrado de x1, sempre a distância perpendicular ao eixo, vezes a área 1, tá? Então, nós temos que calcular, a gente já sabe x1, área 1, só não temos o y em relação ao YCG. Tá? Lembrando que esse eixo aqui é o nosso eixo YCG, ok? Então, em relação a esse eixo. Altura 300 e base 100 ao cubo dividido por 12. Então, isso aí vai dar o valor de... Então, esse é o valor da inércia em relação ao YCG. Então, agora a gente já pode calcular essa inércia em relação ao eixo Y aqui, tá? Então, só substituir os valores. Então, esse é o nosso valor da inércia em relação ao eixo Y da figura 1, tá? Então, agora nós temos que calcular das demais figuras que compõem e fazer a soma, tá? Agora, vamos analisar a figura 2. A figura 2 tem um pequeno detalhe, tá? Que é com relação ao seu centro de gravidade, tá? A figura 2, ela tem altura de 100 e largura de 600 milímetros, e seu CG fica bem no meio aqui, e aonde passa o eixo Y e X, tá? O que isso significa? Isso significa que eu não tenho x2 e não tenho x1. Então, logo, eu não preciso fazer translação de eixo, porque eu não tenho distância. A minha inércia em relação aos eixos que passam no CG coincidem com o valor de inércia desses eixos Y e X, justamente porque é coincidente, né? Passa aqui no centro de gravidade dessa figura, tá? Então, o que eu quero dizer é que x1, x2, tá? Da figura 2 é 0 e y2 também é 0. Então, eu não preciso fazer translação de eixo. Por quê? Porque isso significa que a inércia em relação a x, né, desse eixo aqui, né, da figura 2, é igual à inércia x CG da figura 2. Ou seja, esse x aqui, ele é igual a x CG da figura 2. A mesma coisa para o y, tá? Mesma coisa para o y, porque tá passando no ponto, no centro de gravidade, tá? Tem que dar dessa forma para eu conseguir fazer essas considerações, ok? Então, aqui para y vale da mesma forma, a inércia em relação a y, né, o eixo y da figura 2, é igual a inércia inércia em relação ao YCG da figura 2, tá? Então,
fazendo essa conta aí, tá? A inércia da figura 2 em relação ao CG, base, que é 600, altura, que é de 100, dividido por 12. Então, isso aqui é o valor da inércia em relação ao eixo X da figura 2. A inércia em relação ao eixo YCG, tabelado. Então, eu tenho a altura agora 100, a base de 600 ao cubo, dividido por 12, igual. Isso vai ser igual a inércia em relação ao eixo Y da figura 2. Eu tenho que a inércia em relação aos eixos que passam no centroide coincidem com a inércia em relação a esses eixos X e Y, tá? Que foi convencionado na figura. Agora, vamos para a figura 3. Essa figura 3, ela é similar à figura 1, tá? Observem que nós temos os mesmos valores de dimensões, tá? 300 de altura e 100 milímetros de base, tá? Vai dar a mesma área da figura 1, o mesmo valor de x e y1, tá? Porém, o que vai mudar são só os sinais, ok? Mas os valores vão ser iguais, tá? Então, só lembrar, aqui eu tenho que determinar o y3, ok? E tenho que determinar x3, porque eu tenho o centro de gravidade deslocado, né, em relação a esse eixo y e x, tá? Então, aqui, como eu tenho esse deslocamento, eu preciso determinar esses valores de y e de x, tá? Então, aqui, eu preciso fazer a translação de eixo, preciso calcular utilizando aquela forma, onde eu tenho essa parcela de distância ao quadrado vezes a área da figura, tá? x3 vai ser igual a metade dessa distância aqui, que é 50, mais essa distância, que é 200. Então, eu tenho 50 mais 200. Então, fazendo essa soma, eu tenho 250. Positivo ou negativo? Positivo, porque está do lado direito de x, tá? Que são os valores positivos, ok? y3, ele é a metade da distância, né, da altura dessa figura, tá? Que é 150, desse ponto até esse ponto aqui, 150. E eu tenho que somar mais essa distância, que é 50 milímetros, tá? Então, daqui até aqui, metade de 300 mais 50 milímetros. Então, eu tenho 150 mais 50. Positivo ou negativo? Negativo, porque está abaixo do eixo X e abaixo do eixo X estão os valores negativos de Y, tá? Então, aqui é menos 200 milímetros, ok? A área dessa figura, que eu vou chamar de área 3. Então, observem que x3 e y3 deram os mesmos valores de x1 e y1, porém com os sinais invertidos, tá? E a área foi a mesma. Nós vamos perceber também que a inércia vai ser igual, tá? Então, a fórmula que a gente vai utilizar é a fórmula
de translação de eixo. Então, calculando a inércia em relação ao eixo X da figura 3. A inércia em relação ao XCG, que a gente não definiu, tá? É base vezes altura ao cubo, dividido por 12. Esse valor a gente já tem, ok? E ao substituir aqui, tá? Eu vou obter aquele mesmo valor que a gente tinha calculado para a figura 1. Ok, então, em relação à inércia, em relação ao eixo X, já foi calculado. Agora, nós vamos calcular em relação ao eixo Y, tá? E essa inércia, eu vou ter que fazer translação de eixo. Vou ter que calcular a inércia em relação ao YCG da figura 3. Vou ter que somar a distância até o eixo ao quadrado multiplicado pela área e assim obter essa inércia. Então, a inércia em relação ao YCG da figura 3, não vou fazer aqui de novo, ele é igual à inércia em relação ao YCG da figura 1, que deu igual a quarta, ok? Então, substituindo esses valores, vou obter o mesmo valor em relação à figura 1, tá? É só jogar aqui, eu não vou jogar novamente. Ok, então, eu já tenho a inércia, as inércias de cada figura em relação aos eixos Y e X. O que eu quero de verdade, eu ainda não calculei, que é a inércia dessa figura aqui. É essa figura que me interessa, é a figura inteira, tá? Vou ter que somar as inércias que eu calculei. Então, a inércia da figura inteira, tá? A inércia em relação ao eixo X, que eu quero, vai ser a soma da inércia em relação ao eixo X da figura 1, mais a inércia da figura 2, inércia da figura 3, tá? Em relação ao eixo X. A gente já fez essas contas. Lembrando que essa inércia da figura 1 é igual à inércia da figura 2. Eu posso simplesmente multiplicar por 2 e somar com a inércia da figura 2, sem problema algum. Faço essa soma, vou chegar no resultado final da inércia em relação a X. Deu esse valor absurdamente grande, tá? Porque está em milímetros, convertendo isso para centímetros, tá? Lembrando que é centímetros a quarta, então eu tenho que dividir aí por 10.000, tá? Eu divido isso aqui por 10.000, vou chegar num resultado de 290.000 centímetros a quarta, tá? Posso até converter, deixar isso em metros também. Agora, fazendo o mesmo procedimento para Y, tá? Nessa em relação ao eixo Y da figura inteira. Então, vou somar as contribuições de cada uma dessas figuras que a gente calculou.
dividindo por 10.000, para obter o valor em centímetros. Eu vou ter 560.000 centímetros a quarta. Tá, então a gente tem o valor, né, de inércia em relação aos eixos Y e X. Eu só queria dar uma observação com relação a esses valores. Observe que X deu um valor menor do que o Y. Isso significa que esse sentido desse eixo, ele é mais resistente, tá? Assim a gente consegue até fazer o posicionamento das peças de acordo com essas características, tá? Próximo exercício, próximo exemplo é esse, onde eu quero determinar a inércia em relação ao eixo Y. Então, eu quero determinar a inércia apenas em relação a esse eixo, tá? Então, eu tenho que determinar as inércias de cada uma dessas figuras, tá? Novamente, porque eu tenho composições de figuras aqui. Aqui eu consigo ver um triângulo, aqui eu tenho um quadrado e preciso tirar essa área desse círculo, tá? Como eu não tenho nenhum centro de gravidade coincidente com esses eixos, tá? Nem com eixo X, nem com eixo X, nem com eixo Y, eu preciso obter as distâncias do centro de gravidade de cada uma dessas figuras ao eixo Y, tá? Determinar a distância perpendicular, ou seja, eu tenho que determinar sempre essa distância aqui, que a gente chama de distância X. Então, eu tenho que determinar a distância de cada uma dessas figuras, tá? Em relação ao seu centro de gravidade, ao eixo Y, tá? Porque a gente vai ter que fazer a translação de eixo novamente, ok? Então, eu tenho essas medidas, essas dimensões da minha figura, ok? Da minha figura composta. Eu fiz as divisões das figuras, ok? Então, aqui, nesse primeiro momento, eu tenho a figura que eu chamei de figura 1, tá? Essa aqui é a minha figura 1, um triângulo. O meu centro de gravidade está bem aqui, ok? E eu preciso determinar essa distância aqui, ok? Que é a distância x1, tá? Que é a distância entre o centro de gravidade até o eixo Y. Por que eu tenho que fazer isso? Porque eu tenho que fazer novamente a translação de eixo, tá? Então, eu quero a inércia em relação ao eixo Y, em relação a esse eixo aqui. Então, eu vou ter que usar essa formulação, tá? A inércia em relação ao eixo Y da figura 1. Ok? Então, vou ter que usar essa fórmula novamente. Então, vou determinar primeiro o x1, tá? O x1, eu sei que o centro de gravidade, né, daqui até aqui é 1/3 da largura desse triângulo, ok? Então, é simplesmente eu pegar essa distância total do meu triângulo e subtrair por 1/3, tá? Então, aqui, ó, o que eu quero dizer é que essa distância aqui, ó, isso já é formulado, é 1/3 de 300, tá? Então, aqui é 100. Então, é basicamente eu pegar esse 100 e subtrair por 300, eu vou obter essa distância, que é a distância x1, tá? Então, fazendo isso, x1 é igual a 300 menos 100, tá? Lembrando que esse 100 vem de 1/3 da largura do triângulo. Eu tenho uma distância de 200 milímetros. A área
dessa figura, né? A área do triângulo, base vezes a altura dividido por 2. Agora, para eu jogar nessa forma, me resta calcular a inércia em relação ao eixo YCG. Então, a inércia YCG de um triângulo, tá? Olhem na tabela novamente. O valor da inércia em relação ao CG, tá? Ele é bem similar ao do retângulo, tá? A diferença é justamente esse denominador aqui, que no retângulo é 12 e no triângulo vai ser sempre 36, ok? 150, tá? Vou usar notação científica, vezes 10 a sexta milímetros a quarta. Então, agora eu já tenho todos os valores, posso jogar nessa forma. Jogando nessa fórmula aqui, eu vou obter a inércia da figura 1 em relação ao eixo Y. Então, vai dar 1.350 vezes 10 a sexta. Vou usar essa notação científica só para facilitar, porque dá um número muito grande. Então, dá 1.350 vezes 10 a 6 milímetros a quarta. Que é isso da figura 1, que é a figura do triângulo. Preciso determinar os demais. Então, a segunda figura é a figura de um retângulo. Tenho aqui meu retângulo. E eu vou ter que também fazer a translação de eixo, tá? Porque o meu centro de gravidade está aqui e o eixo está bem aqui, né? Tem uma certa distância. Então, tem que determinar essa distância do centro de gravidade até o meu eixo Y. Eu vou chamar essa distância de x2. O que eu preciso determinar aqui? Novamente, eu vou determinar a inércia em relação ao eixo Y da figura 2, tá? Que vai ser igual à inércia da figura em relação ao seu centro de gravidade, mais x2 ao quadrado, vezes a área 2, certo? Então, preciso determinar x2. Então, x2 é a metade de 300. Na figura lá já estava dividido, né? Aqui é 150, aqui 150. Então, é 150 mais 300 até chegar no eixo Y. Então, 150 mais 300 igual a 450 milímetros, ok? Área 1, área 2. Ok? Então, já tenho a inércia em relação ao YCG, já tenho x2, já tenho a área. Então, eu posso calcular o valor da inércia em relação ao eixo Y. Então, deu 12.600 vezes 10 a sexta, tá? Milímetros a quarta. Isso da figura 2. Só que essa figura tem um círculo, tá? Um círculo que deve ser retirado dessa figura, né? Para a gente terminar de fazer o cálculo da inércia em relação ao eixo Y. Vou fazer o mesmo procedimento, vou determinar essa inércia em relação ao eixo Y. Depois, na hora de fazer a soma das contribuições, eu retiro a contribuição dessa figura. Então, novamente, eu vou usar a fórmula de translação de eixo.
x3 é essa distância aqui, que a gente vai ver essa distância toda aqui, tá? Do centro de gravidade do círculo até o eixo Y, vai ser o meu x3, tá? Que vai ser, se a gente perceber aqui nas contas aqui, tá? Né? Que vai ser daqui até aqui, né? 150 mais 300, igual a x2 que a gente já tinha calculado na figura anterior. A área da figura 3 é a área de um círculo, que é πr². A inércia em relação ao YCG do círculo, tá? Ele é dado por π vezes R dividido por 4, tá? Eu passei para vocês no primeiro exemplo com o diâmetro, tá? Que aqui, com o diâmetro, isso se torna... aqui não é o quadrado, aqui é a quarta, desculpa. Aqui se torna 64, tá? Justamente porque o raio equivale à metade do diâmetro, e por isso que fica um valor maior aqui no denominador. Então, a inércia em relação ao eixo Y da figura 3 vai ser a quarta. Então, deu esse número gigantesco aí, tá? Esse número grandão aí, porque deu em milímetros. E aí, a gente acaba de ver as contribuições. Agora, o que a gente tem que fazer, né, é determinar a inércia da figura toda, que eu quero essa figura aqui, tá? Então, para determinar essa figura inteira aqui, eu vou fazer a soma das contribuições, tá? Só que aqui eu tenho, né, que a inércia em relação ao eixo Y da figura total vai ser a soma da figura 1 mais a inércia em relação ao eixo Y da figura 2 menos a inércia em relação a Y da figura 3, tá? Porque eu tenho que tirar a área do círculo, tá certo? Então, eu fico com essa configuração aqui, né, para determinar a minha inércia total. Então, esse foi o valor da nossa inércia em relação ao eixo Y. Então, aqui a gente teve que subtrair uma área para poder obter essa inércia. Então, a gente termina aqui e as dúvidas tirar na próxima aula.